Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou Rafael Ladeia e hoje eu estou aqui com o teólogo e professor na área de ensino bíblico Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Rafinha, e você? Tudo bem também. Bom, Tiago, essa semana a pergunta que a gente vai tratar é sobre João Batista. João Batista que foi considerado por Jesus a pessoa mais importante daqueles que nasceram de mulher. Mas quando a gente para pensar e para analisar a narrativa bíblica sobre João Batista, a gente não acha muita coisa, né? Não é meio conflitante que a pessoa mais importante que nasceu de mulher tenha tão poucas narrativas na Bíblia e tão pouco espaço nesse livro? Sim, sem dúvida. Pelo menos interessante, não é? Como que a pessoa que Jesus aponta com tamanha grandeza, ela tenha poucas narrativas pra gente. Não é que a gente não tem. E na verdade, quando a gente compara com outras pessoas a respeito das quais a gente pode ter uma curiosidade, e eu cito aqui, por exemplo, Enoque, é um personagem que eu tenho particularmente uma curiosidade muito grande de entender o que ele fez para ser considerado, né, um homem que andava com Deus e para receber este privilégio, né, de ser arrebatado pelo Senhor ainda em vida. Mas a gente tem praticamente nada de narrativa a respeito de Enoque. É claro que a gente tem um pouco mais, né, de João Batista. Mas quando a gente observa exatamente essa declaração de Jesus sobre a importância dele, isso soa como, pelo menos interessante, o porquê que nós não temos mais informações a respeito de quem foi esse homem. E a gente encontra a resposta para essa pergunta justamente observando o pouco de texto que nós temos a respeito dele. Então, vamos tentar relembrar um pouquinho aqui quem é esse homem, né? Quem é João o Batista. Primeira coisa que eu quero destacar é que quando a gente olha para os evangelhos, o nascimento de Jesus vai ser abordado de maneira diferente por cada um deles. A gente já comentou aqui num dos primeiros episódios sobre o porquê que nós temos 4 evangelhos nas escrituras, e lá a gente falou sobre o objetivo, né, que cada um dos autores inspirados pelo Espírito Santo tinham com os seus evangelhos, e a gente percebe esses objetivos refletidos na forma como eles nos contam a história do nascimento de Jesus. Mateus tem muito interesse em mostrar pra gente o nascimento como cumprimento de profecia, porque ele está mostrando para um público judeu que Jesus era de fato o Messias esperado. Marcos ele escreve para servos, e servos têm muito pouco interesse em como uma pessoa veio ao mundo. Marcos nem traz uma genealogia, porque isso não importa para um servo. Já Lucas traz, porque ele tem interesse em apresentar Jesus como filho do homem, e Lucas é aquele que mais vai fazer um trabalho de investigação para mostrar os personagens e narrativas envolvidos no nascimento de Jesus. João ele quer mostrar Jesus como filho de Deus, e por isso ele vai trazer um Natal teológico. Na verdade, se a gente for observar bem, e se nós juntarmos todas as informações que nós temos nos 3 evangelhos sinóticos em João a respeito do Natal, a gente vai perceber que o Natal não é um evento, mas é uma série de eventos. Nossas peças de fim de ano, as nossas cantatas, elas sempre mostram isso, que para você contar a história do Natal, você tem a narrativa do anjo falando com Maria, do anjo falando com José, a narrativa do anjo também falando com Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, Isabel dando à luz a João Batista, o próprio evento sendo anunciado a pastores, magos que vêm para adorar o Senhor. É uma série de narrativas que constituem a história do Natal. E se a gente for organizar cronologicamente essas narrativas, a primeira que a gente tem que colocar, aquela que começa todos os eventos, é justamente quando um sacerdote está ali no exercício da sua função, oferecendo o sacrifício, diante do Senhor em favor do povo, e ali ele recebe a visita de um anjo que anuncia que ele vai ser pai, ele vai dar a luz a um filho junto com a sua esposa Isabel, e que esse filho ele terá uma função especial que vai se manifestar através da sua forma de vida, né, do seu estilo de vida, mas acima de tudo a importância porque ele vai ser aquele que anuncia a chegada do Messias. O anúncio do nascimento de João Batista é exatamente o que abre os eventos do Natal. E João Batista, a gente pode traçar o que nós temos de informações dele desde esse nascimento, também miraculoso, né, pela condição que os pais tinham já de não ter mais filho, até quando mais adiante nós vamos perceber, especialmente pelo meio do Evangelho de João, que ele foi o responsável por discipular alguns dos homens que se tornariam discípulos de Jesus, né? Alguns discípulos deixam João Batista e se tornam discípulos de Jesus. E ele vai perder a sua vida no final por conta da sua atitude de manifestar o pecado de Herodes, né, de denunciar o pecado de Herodes, e isso custa a vida dele, né? Pra gente intensificar, enfim, um pouco
pouco mais a pergunta que foi feita, é interessante porque ele é o homem que tal importância, mas ele morre de modo tão banal por conta de uma promessa apressada feita por um homem como Herodes, naquela circunstância da festa em que a cabeça dele é pedida em uma bandeja e a gente fica pensando, poxa, por que Deus deixou alguém tão importante, né, para dizer o mínimo pelas palavras de Jesus, ser uma pessoa que morre dessa forma? A resposta para essa pergunta, ela se encontra justamente nós entendermos o ministério desse homem, né? João Batista, ele traz basicamente uma mensagem de arrependimento. Então, ele vai ter um estilo de vida diferente, a gente conhece, não é, a sua dieta, a sua vestimenta, ele é um pregador do deserto, ele não está no templo, ele não está junto às multidões, são as multidões que começam a procurá-lo, porque há séculos que Deus não se manifesta, há séculos que não se levanta uma voz profética autêntica, em que comprovadamente se verifique que ela é vinda de Deus, e João Batista começa a se apresentar de uma forma que as pessoas reconhecem que a mensagem dele é muito parecida com a mensagem de Elias no Antigo Testamento, e eles sabem que existe a promessa de que Elias vai voltar, e isso começa a atrair multidões para ouvir este homem que tem a sua mensagem muito bem definida. A mensagem dele é uma mensagem de arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, mudem suas atitudes, mudem suas vidas. Os evangelhos vão até trazer pra gente, né, exemplos do que pessoas perguntando para João, mas o que eu deveria fazer? Olha, você tem 2 capas, doe uma para quem tem necessidade, você fica com a outra. Ele vai trazer exemplos muito práticos do que é esse arrependimento, a qual ele está convidando as pessoas. E isso faz crescer ainda mais a expectativa de quem é esse homem. Por mais que a gente tente, é difícil para a gente entender esse clima de expectativa do Messias que tomava conta das pessoas naquele tempo. Mesmo tendo passado tanto tempo de silêncio, né, de manifestação da parte de Deus, a opressão debaixo do Império Romano e de outros impérios só aumenta e junta a fome com a vontade de comer, né, junta a esse combustível que é a expectativa do povo com essa flama que é a mensagem de João Batista, e isso faz com que ele se torne alguém que atrai de fato multidões, justamente ao redor dessa expectativa que eles têm pela chegada do Messias. Agora, é interessante a gente observar não só como as multidões viam João Batista, mas a gente observar também como João Batista via João Batista. Ele tem uma mensagem muito bem definida sobre aquilo que ele veio fazer, né, sobre aquilo que ele está fazendo. Os evangelistas, quando eles nos contam sobre isso, eles relacionam de modo muito automático e natural a pessoa de João Batista e a sua mensagem no deserto com a profecia que Isaías faz, né, a respeito disso, dizendo: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e associando João Batista com essa voz, não a voz que clama no deserto, mas a voz do que clama no deserto. E João Batista é trazido como essa figura, então. E o que significa essa ideia, né? Qual é essa ideia de uma voz de alguém que está clamando no deserto? De preparar o caminho para o Senhor. Sempre que um rei está chegando a determinado lugar, é necessário que o caminho por onde ele vai passar seja preparado, seja adequado, né? Então ali a ideia de nivelamento das estradas, não é? Tira os montes, joga nos vales para deixar o caminho plano, para deixar o caminho liso. Preparem o caminho porque o rei está chegando. E a ideia da profecia de Isaías vivida por João Batista é a mensagem de João Batista, ela vai ser justamente a mensagem que prepara o coração das pessoas para o ministério de Jesus. Então, Jesus vai começar o seu ministério, Jesus vai começar os seus milagres, os seus ensinamentos, as suas obras, mas ele mesmo já disse pra gente em uma das parábolas, né, aquela do semeador, quando a semente é lançada, é preciso que o coração esteja pronto para recebê-la. Então, quem é João Batista? João Batista é aquele que está arando o terreno para que quando a semente seja lançada, ela caia num solo bom. Por isso que a mensagem de João Batista, arrependam-se, é a mensagem que acolhe o evangelho. O arrependimento é a terra fofa preparada para a mensagem de Jesus, para a palavra de Jesus. Sem o arrependimento, a mensagem de Jesus vai ser apenas uma boa palavra, Jesus vai ser apenas um bom mestre, e a gente vai ficar sempre dando volta em torno dessas coisas, mas jamais
nós entendendo a mensagem de Jesus como de fato ela era, porque nós precisamos de um coração arrependido. É só a gente observar as pessoas que tinham essa disposição, como que elas chegavam para Jesus e a postura delas era completamente diferente dos estudiosos, dos mestres da lei, porque o arrependimento é o pré-requisito para você receber a mensagem de Jesus. E João Batista é o homem que vem trazer esta mensagem. João Batista é o homem que vem convidar o povo, exortar o povo a que se arrependa. Então é por isso que ele é associado com aquele que prepara o caminho do Senhor. O Messias está chegando, a mensagem do Messias está chegando, sua obra está vindo ao mundo, mas para que essa obra seja devidamente compreendida, o caminho tem que ser preparado antes, e o caminho é justamente o de arrependimento. Então é por isso que a gente percebe em João Batista sempre uma atitude de humildade. Isso aqui vai muito além de uma falsa modéstia, tá bom? É uma conscientização profunda de humildade quando comparado aquilo que ele faz ao que Jesus tem que fazer. Então é por isso que ele fala para Jesus: não, eu é que devo ser batizado por você e não te batizar. É por isso que ele fala a respeito de Jesus: esse é o Cordeiro de Deus, vão atrás dele, eu não sou digno de desatar as sandálias, né, que ele veste, eu só batizo com água, mas ele batiza com Espírito. Ou seja, para João Batista é muito claro como que o ministério dele é um ministério que aponta para Jesus. E aqui está a resposta do porquê a Bíblia fala tão pouco sobre ele, do porquê que os evangelistas trazem tão pouca informação sobre João Batista. Porque o que eles trazem é o bastante para mostrar para nós que o ministério dele é apontar para Jesus. Então, ele naturalmente, se a sua mensagem funcionou, ele precisa sair de cena, entende? Precisa sair de cena para que as pessoas de fato percebam Jesus, recebam Jesus. Interessante, a gente pode comparar como se fosse um show de abertura, né? Quando você vai a um grande concerto, você tem aquele grupo menor que se apresenta antes, mas ele é bom o bastante para que quando finalmente o principal grupo vai se apresentar, você já está preparado, já está animado, já está aquecido, né? O público já tá preparado para receber aquilo. Mas imagina o que aconteceria se esse artista que faz o show de abertura continuasse lá, e ele quisesse continuar o seu show, e ele quisesse estender o seu show, o show principal nunca aconteceria, né? E aqui a gente tem a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções, né? João Batista sai de cena e é por isso que nós temos menos informação sobre ele. Nós temos poucas informações justamente porque ele não está ali para ser o protagonista, ele está ali para preparar o nosso coração para o verdadeiro protagonista, que é Jesus, para a verdadeira mensagem, que é a mensagem de Jesus. Então, a mensagem dele vai ser tão bem resumida, não é naquela frase famosa, quando os discípulos estão falando, né, olha, mas Jesus está batizando pessoas, né? Os discípulos dele estão batizando pessoas e o pessoal que estava aqui está indo para lá. E a fala desse homem, né, de João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, a consciência que ele tem de que o seu ministério precisa diminuir para que o ministério de Jesus cresça, não é alguém que está usando falsa modéstia, não é alguém que está trazendo ali algumas palavras polidas e educadas, mas é alguém que tem uma profunda consciência de quem ele é e de que ele precisa apenas, como ele mesmo coloca, ser o amigo do noivo, ser aquele que introduz, ser aquele que começa, né? Ser aquele que prepara as pessoas para que elas tenham então o coração pronto para Jesus. Bom, a gente entendeu de certa forma o porquê da gente não ter tanta informação de João Batista, mas tem como a gente aplicar isso de alguma maneira na nossa vida? A palavra de Deus, sempre que a gente entende ela, né, da forma correta, ela traz desafios práticos para nós, sim. E a gente poderia, sem dúvida, tirar vários, né? Talvez o nosso próprio ouvinte já tenha chegado aqui a alguma aplicação prática para a sua vida, mas eu destacaria aquela que sempre me chama a atenção na pessoa e no ministério de João Batista, que é justamente a sua humildade, o seu entendimento de que para que Jesus cresça, nós precisamos diminuir, de que existe uma relação diretamente proporcional entre a forma como nós nos vemos e a forma como as pessoas veem Jesus através de nós. Sem dúvida que o ministério de João Batista é um convite para nós, não é? Cada vez que a gente transmite Jesus, cada vez que a gente ensina sobre ele, cada vez que a gente canta, só um aparece. E se somos nós, não é Jesus, né? O próprio Cristo nos ensinou sobre isso quando ele fala que alguém que recebe as honras por algo bom que faz, já recebeu o seu tesouro aqui. Cada vez que a gente tem uma atitude, né, de soberba, de orgulho, de arrogância, mesmo dentro do ministério, e a gente usa isso, abre aspas, em nome de Jesus, não é? Fecha aspas, para justificar uma pretensão do nosso coração, a gente tem que estar bem consciente do preço disso. A gente está fazendo isso às custas do engrandecimento de Jesus.
Não dá para eu ser engrandecido junto com Jesus. Ou ele é engrandecido ou eu sou engrandecido. E se as minhas práticas, se a minha fala, se o meu discurso leva ao meu engrandecimento, então eu tenho que estar bem consciente de que ele não está sendo engrandecido por meio das minhas ações, não é? Para mim, João Batista sempre vai ser o homem que nos traz esse lembrete. O silêncio sobre João Batista, a ausência de mais histórias sobre João Batista sempre vai ser, para mim, o lembrete de um homem que sai de cena para que Jesus entre em cena. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Muito bem, Thiago. Obrigado por responder mais uma pergunta. Fica o convite para o nosso ouvinte também, para que continuem mandando as perguntas através do e-mail, através também do Instagram, do YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Até mais.